Eu perdi o rumo. Eu sou da Igreja na Paz do Senhor. Eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Salmos, número 25, no verso 14, que é o tema da campanha. Enquanto vocês abrem, eu quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade, ao convite convocado do meu pastor e da diaconisa Flávia, e a minha família pelo apoio estar aqui. O apoio de vocês é muito importante para o meu ministério, amém? Todos assim já acharam? Eu já vou estar lendo para não tomar tempo. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. A igreja pode se sentar. Nós vamos falar sobre duas intimidades diferentes hoje. E para isso vamos ter que passar em duas histórias, mas no final vocês vão entender. Só lembrando que o que corta na nave da igreja cortou em mim primeiro, amém? Gênesis 2 vai nos relatar que o Senhor ele formou Adão. E aí, após formar Adão, para que ele não ficasse sozinho, Deus formou Eva da costela de Adão. E aí agora Adão ele tem tudo. Ele mora no paraíso, ele desfruta das árvores, ele tem uma companheira, ele convive com os animais e o melhor de tudo, o Senhor desce para conversar com ele todo final da tarde. Então imagina a honra que Adão não tinha de Deus descer todo final da tarde para conversar com ele. Imagina, todo final da tarde Deus descer para conversar com você. Só que algo me chamou muito a atenção. A palavra não fala que o Senhor disse para Adão que Deus só conseguiria descer no final da tarde. Ou então que Deus só conseguiria responder a Adão à tarde, porque durante a manhã ou o decorrer do dia ele estaria ocupado. Não, porque o nosso Deus, ele não precisa de um tempo para fazer uma coisa. Nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Enquanto ele está agindo aqui, ele está agindo na sua casa. Enquanto ele está ouvindo a igreja aqui, ele está ouvindo um clamor de alguém no hospital, porque o nosso Deus não é um Deus limitado. Então, por que Adão, ao acordar, ele não conversava com Deus? Ele não chamava Deus, não dava um bom dia para Deus. E aí eu começo a entender que talvez Adão ele tinha um relacionamento acomodado, limitado. Porque se todo dia Deus descia para falar com ele, por que ele chamava Deus para conversar de manhã? Ele já sabia que ele ia encontrar Deus à tarde. Só que não vamos julgar ele, porque muitas vezes quando tem culto à noite, de manhã a gente mal ora. A gente mal abre a Bíblia, porque a gente sabe que no culto terão instrumentos usados por Deus para falar conosco. Então não vamos julgar, vamos deixar essa parte. Aí agora o Senhor ele desce, ele conversa com Adão e é tudo perfeito. Até que a serpente oferece o fruto proibido para Eva. Eva come e oferece a Adão. Porque não basta a gente pecar, a gente tem que influenciar quem está do nosso lado também. Aí Adão vai e come. E quando ambos percebem o pecado, percebem que eles estão nus, ele se esconde. E o Senhor vai atrás de Adão. Adão, cadê você? Adão, eu te procurei no nosso lugar secreto. Onde você está? Adão fala, Senhor, eu ouvi a sua voz e eu me escondi. Eu fiquei com medo porque eu estava nu. E aí o Senhor vai questionar, mas quem te falou que você está nu? Você comeu do fruto? Deus, ele é onisciente. Deus sabia que ele tinha comido. Só que Deus deu a oportunidade dele dizer, eu comi, Pai, me perdoa. Eu errei, Senhor. Só que Adão não queria sentir o peso da culpa. E ele joga a culpa em cima de Deus. Mas foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu o fruto para comer. Vamos trazer para as palavras de hoje. Se o Senhor talvez não tivesse me dado essa mulher, não teria comido o fruto. Adão, ele teve uma intimidade com Deus, porque ele convivia com Deus. Só que foi uma intimidade limitada. Ele conhecia Deus como soberano, a soberania de Deus. Porque quando a gente tem intimidade, a gente não tem medo, a gente tem respeito. E Adão falou, eu tive medo e me escondi porque eu tive medo. Adão agora ele vai ser expulso do paraíso, vai viver do que a mão dele plantar. E aí ele cometeu esse erro. Eu fico tentando imaginar o que passou pela cabeça dele quando ele falou que a culpa era de Deus. Será que ele achou que Deus ia falar, então tá bom, filho, perdão, vem aqui. Muitas vezes a gente se coloca nesse papel. Porque muitas vezes quando a gente erra e a gente não percebe o nosso erro, a gente coloca a culpa em todo mundo. Coloca a culpa até em Deus. Mas a gente não consegue reconhecer o nosso erro, o que a gente errou. Mas guarda essa passagem, a gente vai voltar nela ainda.
Por outro lado, nós temos Davi. Davi, um menino pequeno, muitas vezes desprezado pelos seus irmãos, de baixa estatura. Muitos não davam valor, não reconheciam ele, mas foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Davi, quando ele tocava a harpa, os demônios que estavam em Saul saíam, porque tinha a presença de Deus. Já foi ministrado no domingo, Davi, a sua primeira unção, foi no anonimato, foi no meio dos seus irmãos. Ele não saiu se achando, ele não saiu mandando nos seus irmãos, ou então dizendo que ele vai reinar no lugar de Saul, não. Davi, ele não se preocupava com a evidência, ele se preocupava com a presença. Davi, ele foi atrás da arca da aliança pela presença. Só que Davi também errou. Davi, ele, certo dia, ele chama Joabe e pede para Joabe e seus servos irem destruir os amonitas. E Davi não vai, Davi fica no palácio. Só que Davi era um homem de guerra. Era para Davi ter ido. E aqui eu quero despertar um alerta para a igreja. Cuidado com o dia que você decide não fazer o que é de costume você fazer na presença de Deus. Porque o dia que você decide se ausentar do que é para você fazer na presença de Deus, o dia que você fica vulnerável, o adversário ele se apresenta. Só que ele não se apresenta de mão vazia. Ele te vigia 24 horas por dia. Ele sabe exatamente o que sua carne precisa, o que você luta dia após dia para vencer. Então ele se apresenta exatamente com o que sua carne quer, exatamente no dia que você está vulnerável. Davi, ele não foi, ele está no palácio, ele vai dar uma volta no seu terraço e ele vê Betseba tomando banho. A palavra menciona que ela é uma mulher muito formosa, então aquilo o agrada. E aí ele manda chamar ela para o palácio. Ele cai em adultério com ela. Agora Betseba, ela engravida. E para esconder um erro, Davi comete outro erro. Ele envia uma carta a Joabe e fala assim: olha, pega Urias, que é esposo de Betseba, coloca ele na linha de frente da guerra, aonde provavelmente ele vai morrer. E é isso que realmente acontece. Ele fica na linha de frente, ele morre e agora Betseba está viúva. O rei, como um bom rei, ele pegou Betseba, ele se casou com ela e agora está tudo certo, porque aparentemente Urias morreu na guerra. Então o rei só fez um papel bondoso, ele só pegou a esposa e morou para se casar com ele. Ninguém sabe da história, ninguém viu. Então está tudo bem, Davi prosseguiu a sua vida. Só que Deus viu. E a palavra de Deus fala que nada fica em oculto. O Senhor manda Natã ir até Davi. E eu amo a maneira como Deus usa Natã para falar com Davi. Porque Natã chega a Davi e fala assim: olha, Davi, tem um homem pobre e tem um homem rico. O rico, ele tem tudo. Ele tem gado, ele tem dinheiro, ele é rico. E o pobre, ele só tem uma cordeira que ele comprou. E ele cuida dela como se fosse filha dele. Ela come do prato dele, ela bebe do copo dele. Ela cresceu junto com os filhos dele e ele só tem ela. Só que chegou um viajante na casa do rico. E o rico, para não matar do seu gado, ele matou da cordeira dela. E fez um guisado para ele. Davi se irou porque é mais fácil a gente ficar indignado com o pecado do próximo do que com o nosso. Então Davi, ele se irou e falou assim: certamente ele é digno de morte. E de restituir 4 vezes, porque ele não teve compaixão do homem. É, Davi, é. Davi, esse homem é você. Você pegou Betseba, que é a mulher de Urias. E o Senhor diz assim: és tu, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, te livrei da mão de Saul, te dei a casa do Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio, mas também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da sua própria casa um mal, e tomarei das tuas mulheres, e darei aos teus irmãos perante os teus olhos. Davi, quando ele escutou tudo isso, parece que chega um momento que a gente cai em si do que a gente faz, né? Do que a gente erra. E aí Davi, ele caiu em si, só que ele não fez como Adão. Ele falou: eu pequei contra o Senhor. E o mais engraçado é que no mesmo instante Natã fala: também o Senhor te perdoou, você não morrerá. Mas, nossa, foi tão simples para Deus perdoar. É que um coração quebrantado, só Deus consegue ver.
Só Deus vê por dentro como é que tá. E aí ele recebe o perdão, e o que é incrível, porque a gente passa por isso no dia a dia, mesmo ele ouvindo que Deus já havia o perdoado, ele vai passar agora por uma guerra. Ele vai começar a fugir agora dos seus adversários e dos seus inimigos da alma. E eu quero entrar na questão dos inimigos da alma. Porque quando a gente erra, a gente pode até ouvir que Deus nos perdoou. Só que a gente deixa a nossa consciência falar mais alto do que o perdão de Deus. Aí a gente vai levantar a mão para adorar, a nossa consciência: ah, para, quem é você? Abaixa a mão. Quando a gente vai se entregar para adorar: ah, você está esquecendo o que você fez? Você acha que Deus vai te ouvir? Para com isso. Só que isso é a nossa consciência, a gente passa a viver um relacionamento baseado na nossa consciência, não na nossa intimidade com Deus. O Davi, nesse período de conflito, ele escreveu alguns salmos. E dentre eles, o Salmo 51 e o Salmo 25. E o Salmo 51 diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. 5. Eis que nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. No versículo 25, no Salmo 25, ele diz assim: a ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti eu confio. Não seja eu envergonhado, não triunfem sobre mim os meus inimigos. No verso 5, guia-me na verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele permanecerá em prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para os que temem e o que lhe faz o pacto. Davi era rei, igreja. Ele tinha prata, ele tinha ouro, ele tinha mulheres, ele tinha gado. Fisicamente falando, ele era o cara. Só que ele teve a humildade suficiente, a intimidade de chegar em Deus e falar: Deus, eu posso ter tudo isso, mas sem ti eu não sou nada. Vamos trazer para nossas palavras: sem o seu perdão, eu não sou nada. Esconde o teu rosto do meu pecado, porque eu não consigo imaginar o Senhor vendo o meu pecado, porque eu errei perante ti. Eu não sou nada. Davi, ele jejuou, ele se humilhou perante Deus, porque ele tinha uma intimidade de verdade. Ele conhecia quem era o Deus da graça, o Deus da justiça, o Deus do amor. E o engraçado é que Adão, ele viu Deus como um Deus soberano, que muitas vezes a gente vê. Às vezes a gente erra e a gente precisa de uma porta, só que a gente errou e falou assim: não vou pedir para Deus. Não estou em erro com ele, nem posso orar. Só que Davi, ele estava em erro. Ele falou: Deus, não deixe os meus inimigos triunfarem sobre mim, porque ele tem a intimidade de pai com Deus. Ele sabe que ele errou, ele sabe que ele pediu perdão, ele sabe que ele se humilhou. E o que mais me chama a atenção é que, após Natan falar com Davi, ele vai fazer um jejum pelo filho dele, para ele não morrer. Só que mesmo assim, Deus leva o filho dele, porque é fruto do pecado. Davi, ele não virou as costas e falou: Deus já levou meu filho? Já estou no reinado. Não. Davi se preocupou em perder a presença de Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus. Mesmo perdendo o filho dele, ele continuou se humilhando perante Deus para não perder o relacionamento que ele tinha com Deus. E me chama muita atenção porque são duas histórias parecidas, porque não existe diferença de pecado para Deus. São duas quedas, porém dois finais diferentes. Por que Adão não ouviu de Deus o que Davi ouviu? Deus não descia todo dia para falar com Davi. Por que parece que Davi tem mais intimidade com Deus do que Adão? Sabe por quê? Porque você conviver todo dia com alguém não significa que você tem intimidade, mas a intensidade com que você se relaciona, sim. Você quer uma prova? Mateus 7:22 diz assim: muitos dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei, mas eu claramente direi: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Sabe por quê? Você pode estar aqui, culto após culto. Você pode louvar sobre ele, você pode pregar sobre ele, você pode dançar sobre ele. Só que se você não tiver um relacionamento com profundidade com ele, você não vai ver ele. Porque não adianta você vir e fazer sobre ele, porém não para ele.
Tem uma diferença disso. Muitas vezes a gente confunde o sobre ele do que para ele. E muitas vezes a gente faz sem entender. Aí as pessoas vão questionar, mas como que eu posso profetizar, eu posso rodar, eu posso expulsar demônio e Deus não me reconhecer? Porque se eu estou fazendo é porque tem a presença. É que Deus usa quem está disponível. Porém, Ele salva quem tem intimidade. Não adianta você estar disponível em todo o culto, só que você não está disponível na sua casa. Você não está disponível no seu trabalho. Você não está disponível na rua. Você não está disponível para um viciado. Não adianta a gente estar disponível aqui dentro. Aqui dentro é muito bonito. Mas e lá fora? E quando a gente chega lá fora que alguém precisa de oração? E quando um morador de rua precisa de uma oração? Será que a gente está disponível? Será que a gente tem a intimidade suficiente de entender quem é Deus que usa a gente? Amém? Eu peço que a igreja já se coloque de pé, por gentileza. Nós vimos sobre duas intimidades diferentes. E hoje é o momento de entendermos qual é a intimidade que nós estamos tendo com Deus. Uma intimidade limitada ou uma intimidade que conhece Deus verdadeiramente? Se examina a si mesmo. Ah, Rafa, mas a palavra fala para mim me examinar, para mim tomar santa ceia. Sim, mas se você não se examinar dia após dia, você nunca vai entender quem é você perante Deus. Você vai achar que você está com a sua salvação tudo ok, vai chegar nos dias final, você pode ouvir um apartai-vos de mim. Então, eu quero que a igreja, enquanto o grupo de louvor se prepara para louvar, eu peço que a igreja coloque a mão no coração e nós vamos nos analisar agora. Qual que é a intimidade que eu estou tendo com Deus? É uma intimidade limitada? Ou é uma intimidade de pai com filho? O que eu estou entregando para Deus? Eu estou vendo Ele como soberano? Ou eu estou vendo Ele como um pai? E se você está vendo Ele como soberano, se você está vendo Ele como uma intimidade limitada, você vai ter a oportunidade hoje de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Hoje é o momento de você se derramar. A campanha é sobre intimidade. Você não pode sair daqui sem uma intimidade estabelecida sobre Deus. Você não pode vir para cá com uma intimidade acomodada e sair com uma intimidade limitada. Você tem que sair diferente, amém? O Senhor, Ele te chama para viver um relacionamento profundo, porque não adianta ficarmos no raso. Ele quer te ver no profundo, Ele te chama para vir para o mais profundo. Não adianta viver o comum. Não adianta viver a rotina. Você tem que viver o mais profundo de Deus, o mais intenso de Deus. Não faça como Adão hoje, mas faça como Davi perante Deus. Se você errou, então se humilha. Reconhece que você não é nada sem Deus. Você não é nada sem o perdão dele. Você não é nada sem a presença dele. Não faça igual Adão. Não queira jogar a sua culpa em Deus. Deus, Ele não tem culpa do seu pecado. Ele te deu o livre-arbítrio para você decidir o que você queria fazer. Você decidiu o que você quis fazer. Agora não adianta jogar a culpa em Deus. Amém? Glória a Deus. Inteiro. Deixa o Espírito Santo te tomar. Não olha para o lado nem para a direita. Olha para Deus. Olha a intimidade que você quer ter com o Pai.